Imagine estar num deserto árido, cercado por inimigos que querem destruir você, enfrentando fome e escassez. Tudo o que você tenta fazer é sabotado. Seus poços são entupidos. Seu povo é expulso de suas terras. Mas em vez de desistir, você faz algo extraordinário. Você cava mais poços. E cada poço que você cava se torna uma fonte de água, de vida, de prosperidade. Essa é a história de Isaac. E hoje você vai descobrir como ele transformou suas maiores dificuldades em suas maiores vitórias. Porque a história de Isaac não é apenas sobre poços, é sobre perseverança, estratégia e a prosperidade que vem quando você não desiste. Fique até o final para descobrir o segredo dos poços de Isaac. Isaac era o filho de Abraão, o homem a quem Deus havia prometido fazer uma grande nação. Mas Isaac não herdou apenas uma promessa, ele herdou também uma responsabilidade imensa. Ele era o herdeiro de uma aliança divina. Ele tinha que manter viva a fé de seu pai, manter viva a promessa de Deus. Mas aqui está o problema. Quando Isaac chegou à idade adulta, havia uma grande fome na terra. Gênesis 26:1 diz: houve fome na terra, além da fome anterior nos dias de Abraão. Isaac estava enfrentando não apenas uma fome, mas uma fome pior do que a que seu pai havia enfrentado. E ele estava sozinho. Seu pai havia morrido. Ele tinha que lidar com isso sozinho. A primeira dificuldade que Isaac enfrentou foi a fome. Não era apenas um desconforto, era uma ameaça à vida. Quando há fome, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Mas Gênesis 26, 2 e 3 registra algo extraordinário. Deus apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito, habita na terra que te disser, permanece nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Deus não pediu a Isaac para fugir, pediu para ele permanecer na terra da promessa, mesmo em meio à fome. Isso é fé, isso é confiança em Deus, quando tudo parece estar contra você. Isaac poderia ter ido ao Egito, onde havia alimento, mas ele escolheu ficar, e essa escolha mudou tudo. Mas a fome não era a única dificuldade. Havia algo ainda pior, a inveja dos filisteus. Gênesis 2, 6 e 12 a 14 diz: Isaac semeou naquela terra e colheu naquele ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E o homem se tornou grande e ia crescendo cada vez mais, até que se tornou muito poderoso. Possuía rebanhos de ovelhas e rebanhos de gado e muita gente ao seu serviço. E os filisteus o invejavam. Espere aí, Isaac estava prosperando. Em meio à fome, enquanto todos sofriam, Isaac estava colhendo 100 vezes mais. Mas isso criou um problema. A inveja, os filisteus viam Isaac prosperar enquanto eles sofriam, e isso os deixava furiosos. Então, eles fizeram algo cruel. Entupiram todos os poços que Isaac cavava. Gênesis 26, versículo 15 diz: todos os poços que os servos de seu pai Abraão tinham cavado, os filisteus os entulharam, enchendo-os de terra. Eles não apenas entupiam os poços, eles os destruíam. E então veio a terceira dificuldade, a expulsão. Gênesis 26, versículo 16 diz: Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque muito mais poderoso és do que nós. Os filisteus tinham medo de Isaque. Sua prosperidade o havia tornado uma ameaça. Então eles o expulsaram de suas terras. Isaque teve que sair, teve que deixar para trás tudo que havia construído. Teve que partir com sua família para o deserto. Imagine a frustração. Você está prosperando, Deus está abençoando você, mas seus inimigos o expulsam. Você é forçado a sair, você é rejeitado. Isso é humilhação. Mas aqui está o segredo. Isaac não desistiu. Ele não ficou amargurado. Ele não se vingou. Em vez disso, ele fez algo extraordinário. Agora vem a parte extraordinária da história. Gênesis 26, versículos 17 a 18 registra: Isaac partiu dali, acampou no vale de Gerar
e habitou ali. Isaque cavou novamente os poços de água que tinham sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os tinham entulhado. Espere aí, Isaque não ficou reclamando. Em vez disso, ele começou a cavar poços. Mas não eram poços novos, eram poços antigos que seu pai havia cavado. Ele estava reconstruindo, voltando às fontes, e então algo ainda mais extraordinário aconteceu. Seus servos cavaram no vale e acharam ali um poço de água viva. Mas os pastores de Gerá discutiram, dizendo: a água é nossa. Então Isaque chamou aquele poço de Ezeque, que significa contenda. Cavaram outro poço e também discutiram sobre ele. Então o chamou de Sitna, que significa inimizade. Depois ele se afastou dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu sobre ele. Então o chamou de Reobote, dizendo: porque agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra. E então veio a vitória. Gênesis 26, versículos 23 e 24, diz que Isaque subiu a Berseba, e o Senhor lhe apareceu naquela noite, e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoo. Deus confirmou a aliança. Deus disse: não temas. E então Isaque construiu um altar. Ele reconheceu a vitória e celebrou, mas a história não termina aí. Abimeleque, o mesmo rei que o havia expulsado, veio até ele com seus homens. Isaque perguntou: por que vieram a mim, visto que me odiavam e me expulsaram? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Eles queriam fazer uma aliança com ele. Os mesmos inimigos que o rejeitaram agora vinham em paz, porque viam que Deus estava com Isaque. Sua prosperidade era tão evidente que seus inimigos se tornaram seus aliados. Então, quais são as lições que podemos extrair da história de Isaque? Primeira, permaneça na promessa, mesmo em tempos difíceis. Isaque poderia ter fugido, mas escolheu ficar. Segunda, prospere mesmo quando outros invejam você. Não diminua seu brilho por causa dos outros. Terceira, reconstrua quando seus poços forem entupidos. Quando seus planos forem sabotados, você cava novamente. Quarta, mude de estratégia quando necessário. Isaque não ficou brigando pelos poços. Ele se afastou e encontrou um novo lugar. Às vezes, sabedoria é mudar de estratégia. E quinta, reconheça e celebre as vitórias. Quando Isaque finalmente encontrou paz, ele construiu um altar. Pause, celebre, agradeça a Deus então. Como você aplica isso na sua vida hoje? Primeiro, identifique sua promessa. Qual é o seu propósito? Segundo, permaneça firme quando enfrentar dificuldades. A fome, a inveja, a rejeição virão, mas você não desiste. Terceiro, quando seus poços forem entupidos, você cava novamente. Quando seus planos forem sabotados, você reconstrói. Quarto, seja sábio em sua estratégia. Se uma abordagem não funciona, tente outra. E quinto, celebre suas vitórias. Construa seu altar, agradeça, lembre-se, você é um herdeiro de promessas, assim como Isaque. Você tem um propósito divino. Quando enfrentar dificuldades, quando seus poços forem entupidos, quando a inveja e a rejeição chegarem, você não desiste. Você cava novamente. Você reconstrói. Você prospera, porque a prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre permanecer fiel à sua promessa, mesmo quando tudo está contra você. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que, como Isaque, você também pode prosperar. Até o próximo vídeo.